vamos iniciar enquanto a galera vai entrando, não dá para ficar esperando todo mundo entrar, e a live fica disponível durante as 24 horas que o Facebook disponibiliza. Por que fazer a live aqui? A live aqui eu consigo interagir com vocês do próprio computador, então fica mais fácil para digitar sem estar com o celular na mão, enquanto no Instagram não é possível usar o computador ainda. Então a live no Facebook ela é bem melhor para mim. E eu acredito que pode ser um pouco desconfortável para vocês, mas a gente vai se ajustando. Vocês vão descobrir que nessa caminhada de várias lives que vamos fazer, o desconforto, humanos geralmente, eles abominam sair do conforto. Humanos não gostam de mudança. Só que vocês vão descobrir durante a caminhada que enfermeiros que têm muito sucesso, eles não se incomodam com mudança, eles estão totalmente fora da zona de conforto. Inclusive, eu vou falar um pouco disso para vocês ainda hoje. Então vamos lá, vamos começar nossa aula ao vivo. Eu acredito que o áudio está chegando para todo mundo aí, porque uma galera já respondeu tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. E aqui também, inclusive a Bibiane. Vamos lá, vamos lá. A ideia é a gente falar um pouco sobre carreira e o primeiro emprego como enfermeiro recém-formado. E queria parabenizar vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. A ideia é fazer uma live por semana, possivelmente, e aí a gente vai combinar ainda algum dia diferenciado. Até a Paloma está aqui, bem-vinda, Paloma. Eu acredito que esse é o começo de uma nova era para quem é enfermeiro recém-formado, então é interessante para quem acabou de se formar agora em 2018 ou para quem já está formado há certo tempo como enfermeiro. Vou passar aqui alguns hacks, né, algumas dicas de como que é na realidade, como que você pode se diferenciar e estar 2 passos à frente da maioria que se formou no mesmo ano que você, inclusive da maioria que está há muitos anos já formado. Então vamos lá. O link, galera, o link eu enviei por e-mail, então se você não está na lista, possivelmente você não recebeu o e-mail. Depois eu passo aqui no chat o link para você se cadastrar para as próximas. A página vai ser a mesma, apenas o tema vai modificar. E a ideia é sempre estar na lista, por quê? Porque na lista eu oriento como que vai ser, onde que vai chegar, de que maneira vai ser, qual horário vai ser. E aí você tem a possibilidade de responder também, basicamente, o e-mail e tirar sua dúvida lá. Se você não quiser tirar aqui, você tem a possibilidade de tirar sua dúvida pelo e-mail, mandando diretamente para mim. E fora que o e-mail, ele me ajuda a me comunicar de uma maneira mais direta com você, sem ser nas redes sociais, sem ser no Instagram, no Facebook. Então vamos lá. E eu acredito que quem não quer ficar para trás, se cadastrou. E quem não se cadastrou, sinto muito. Para a próxima ainda dá tempo, mas para essa ainda não dá mais tempo. Então vamos lá, vamos lá. Os servidores do e-mail. Primeiro, um ponto importante. Servidores de e-mail. Gmail e Hotmail, eles têm umas configurações diferenciadas lá de servidor. Então, possivelmente, se você não recebeu o link, se você tinha se cadastrado, possivelmente o e-mail está na caixa de spam ou na aba promoções. O que você precisa fazer? Checar essa aba e trazer o e-mail para sua caixa de entrada para que ele não caia mais lá e você fique sem saber os horários e tudo que eu vou passar via e-mail a partir de agora, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência. Enquanto a galera ainda está entrando aqui, a gente tem 8 pessoas online e está tudo bem serem poucas pessoas agora, porque eu acredito que são pessoas que estão comprometidas com a evolução, comprometidas com uma performance diferenciada. E não é o número que faz a diferença, e sim quem está presente, beleza? Esse conteúdo que eu vou passar aqui, a princípio, para mim, é um pontapé inicial para ajudar milhares de pessoas, mesmo hoje sendo poucas na live, 9 agora, mas tem grande potencial de ajudar tanto o cara que já tem uma certa experiência, quanto aquele cara que acabou de se formar agora em 2018 ou ainda está em andamento. Fernanda, bom dia. Bom dia, Fernanda. Então vamos lá, essa vai ser a primeira de muitas e com certeza é um belo de um pontapé para a carreira aí dos enfermeiros. Eu confesso que eu fiquei pensando bastante sobre o que eu poderia trazer aqui de conteúdo, o que eu ia falar nessa aula, porque ser enfermeiro é uma coisa muito ampla e eu fiquei muito na dúvida do que eu podia falar aqui, se não fosse uma coisa
não muito técnica, não muito conceitual. Então eu decidi começar de fato do começo e falar como é que eu cheguei nesse mundo e como é que tudo começou. E aí, vocês estão me ouvindo aí? Porque assim, quando a gente dá palestra, a gente consegue ver a pessoa ali, mas aqui no chat, vamos ver, ninguém falou mais nada, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, se a tela congelou. Dá um like aí, alguma coisa aí para eu saber que vocês estão vivos. Todos vivos? Vamos ver, vamos ver. Surgiu um like, eu sei que tem alguém vivo. Não dá pra seguir se não tiver ninguém vivo, entendeu? Então vamos lá, vamos lá. Eu vou passar uma visão geral aqui do que eu pretendo falar. Eu não vou entrar em procedimentos, eu não vou entrar em tarefas de execução pelos enfermeiros, como, por exemplo, sondagem vesical, passagem de catéter, cuidado com curativo, ostomia, reconstituição de soro, diluição. A ideia não é essa, por quê? Porque eu acredito que se você fez um curso, isso é muito frequente para você e você aprendeu sobre isso. O que eu tenho para te passar aqui é coisas diferenciadas que a faculdade não ensina. Então, áudio tá ok. Obrigado, Cleiton. Tudo ok por aqui, Matheus, Célia, tá bom? Tudo certo por aqui. Paulo Oliveira, beleza, beleza. Vamos seguir. Então vamos passar o que a faculdade não passa, né, para as pessoas que acabam de se formar, porque talvez não entenda o motivo por que ainda mais, talvez a grade não comporte ou as pessoas são um pouco limitadas. E aí no campo de batalha lá na vida real é onde a pessoa vai entender que não só aquilo que foi feito na faculdade é que precisa ser seguido. Então vamos lá. Inclusive, eu nunca vi nenhum curso, nenhuma faculdade falar sobre o que eu vou falar aqui, né, nessa primeira live e, consequentemente, nas outras próximas lives. E a gente vai conversar hoje aqui sobre como que você aprende a ser enfermeiro, como que eu aprendi a ser enfermeiro e esses passos me ajudaram a atingir resultados ultra rápidos e constantes, né, durante a minha vivência aí como enfermeiro nos hospitais. E é uma coisa que eu chamo de filosofia Nursing Lifestyle BR. Por quê? Porque é um estilo de vida de ser enfermeiro no Brasil, que consequentemente é bem diferente do que ser enfermeiro em qualquer outro lugar da face da Terra. Deixa eu só abrir aqui uma outra aba aqui. Beleza. Beleza. Tem uma galera aqui que me conhece, inclusive sabe quem eu sou, e me mandou aqui algumas mensagens no chat, estou vendo aqui. Só que tem pessoa que não sabe quem eu sou. Então eu vi que alguns amigos estão comentando, mas tem um pessoal que não sabe. E se você não sabe onde eu vim, ou você pode estar pensando, né, quem que é esse tal de Christopher? O que que ele está querendo me ensinar sobre ser enfermeiro, sendo que eu já aprendi isso na faculdade, né? Eu peguei meu diploma. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, o meu conceito sobre diploma é que ele nada mais é do que um pedaço de papel. Eu sei que tem sim muito significado para ti e possivelmente tem significado maior para as pessoas que apostaram em você, que confiaram na sua jornada, na sua caminhada. E eu queria dizer que não tem problema, tá tudo bem se você pensa que ele tem algum significado além de um papel, mas eu não estou aqui para discutir o significado que ele tem para ti. E sim, o conhecimento que você pode ter ali na trincheira, que executando toda a técnica que você aprendeu dentro do campo de batalha, se você não tiver aquele mindset, aquela virada de chave de que o papel é só um papel, mas é o que você agregou durante o curso que vai fazer a diferença, aí o resultado muda e o jogo muda. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui como que você faz para chegar mais rápido onde você quer. E por esse motivo que eu acredito que você está aqui hoje. Deixa eu ver o chat aqui, tá boladão, funciona. É interessante que eu preciso ver se vocês estão interagindo, porque de fato falar para a câmera não é uma coisa fácil. Diferente de uma palestra que você interage com pessoas. Então vamos lá. Para quem não sabe quem eu sou o Christopher e eu já vivenciei durante longos anos a realidade dos maiores hospitais e mais conceituados de São Paulo, que fazem eu ser aqui a pessoa que está trazendo esse conhecimento para vocês. Além disso, eu sou a pessoa que
invisto muito em conhecimento dentro e muito mais fora da minha área, porque isso também agrega e me faz aprender demais. Me faz aprender a uma velocidade surreal, fora que eu já investi, né, demais em tanto conhecimento. Aliás, eu acredito que, tendo as contas do que eu já tenho investido, vou falar um número para vocês aqui que não é mentira, é real. Possivelmente, pelas contas que eu fiz, é possível que eu já tenha investido 71K. O que é 71K? São 71 mil reais em desenvolvimento e performance. Possivelmente isso é muito mais caro do que uma faculdade, mas para mim não existe essa coisa de ser caro, existe o que vai agregar na sua vida esse investimento. Então eu sou um cara que não conheço ninguém que tenha feito isso até então. E por que eu estou te falando isso, né? Porque a pessoa fala assim, ah, mas você não indica então fazer pós-graduação? Eu indico. Só que muitas vezes cursos fora da sua área vão te agregar muito mais para você performar de uma maneira melhor e mais rápido. Porque o curso ele vai continuar sendo um agregador de conteúdo, sim, mas se você não executa aquilo, não vai fazer diferença. Ele vai continuar sendo mais um pedaço de papel, como o diploma que eu tinha comentado. Todo mundo aqui? Tudo ok? Beleza. Então, já que vocês estão aqui, vamos seguindo. Tô comunicando no chat com vocês aqui porque não dá para saber se vocês estão vivos interagindo. Vamos lá, vamos voltar. Então, eu sou uma pessoa que não conheço ainda outra pessoa que tenha investido tanto quanto eu em desenvolvimento pessoal. E por isso que eu comentei lá no começo que a ideia da live não é falar sobre procedimento, não é falar sobre técnica, é justamente trazer o que funciona de fato dentro do desenvolvimento pessoal, dentro do seu interior, né? Porque o seu mundo externo nada mais é do que o reflexo do seu mundo interno, e a partir do momento que você entende isso, o jogo muda, a chave vira, e 71K não é uma coisa que a gente encontra por aí, né? Então são muitos anos de dedicação relacionados a isso. Inclusive até uma pessoa que está aqui sabe que eu falo que são 3 anos de desenvolvimento. Vamos lá, vamos lá. Chega de falar de mim, vamos para o conteúdo, para essa questão da carreira. E o primeiro emprego para os enfermeiros recém-formados, o que diferencia de fato. Então, vamos lá, vamos nessa e chega de falar de mim. Vamos entender qual que é o caminho das pedras, né? Por onde que eu comecei. Beleza, galera, no chat. Vamos lá. Por onde eu comecei e qual que é o caminho das pedras. Eu chamo, né, a filosofia Nursing Lifestyle BR, que é o estilo de vida de ser enfermeiro no Brasil, como ser enfermeiro foda. E por que isso, né? A base no primeiro conceito que eu coloco é você ser habilitado, né? É a faculdade. É a faculdade, é o diploma, é o seu Corém. Então, a primeira parte, para você ser enfermeiro, você precisa, claro, ter um diploma, ter uma qualificação, ter uma habilitação do que aquilo vai te fornecer, do que aquilo você construiu, vivenciou, investiu, e aí agora o que você faz com isso, né? Que não é só ser enfermeiro, porque ser enfermeiro todo mundo vai ser, mas tem que ser um enfermeiro diferenciado. Então, o segundo ponto que eu coloco é tirar a bunda da cadeira. E basicamente como é que funciona? É assim, ó. Você tira a bunda da cadeira e beleza, e começa a fazer, entendeu? Você sai da cadeira e isso significa o quê? Lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, vou até sair um pouquinho aqui, tem como se fosse um quebra-cabeça. E lá tem quatro pilares. Esses 4 pilares são os que eu acredito que nortearam aí grande parte da minha caminhada. Então, tem pessoa que chama de valores, eu chamo de pilares. E então, um deles é o tirar a bunda da cadeira, que significa atitude. Por que a gente fala atitude, né? A maioria das faculdades, inclusive de todos os estagiários que eu já acompanhei, eles ensinam o cara a fazer procedimento. Só que procedimento por si só não adianta. O cara tem que ter muita mentalidade para conseguir ser diferente. E aí que tá. A atitude vem desse seguinte fator: você tirar a bunda da cadeira e ir para a linha de frente. Enfermeiro não é aquele enfermeiro que na faculdade até alguns professores comentam que é o enfermeiro pastinha, que é o cara que fica lá com a pastinha embaixo do braço, ou prancheta, o que quer que seja, e fica lá esperando alguma coisa chegar até ele. O enfermeiro com atitude é aquele enfermeiro que ele vai a campo e faz o que tem que ser feito. Ah, mas aí tem o técnico, tem não sei o que, não interessa. Você como enfermeiro que está entrando, recém-formado, você tem que fazer. Por quê? Porque você só pode cobrar uma pessoa se você sabe fazer. E saber fazer na faculdade é completamente diferente de fazer
na vida real, porque lá você aprendeu no boneco. Na vida real, não são bonecos, são seres humanos, assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa da sua família, que seja importante para você. Então é muito importante você ter esse pilar, tirar a bunda da cadeira, que é significativo de atitude, enfermeiro de atitude. O segundo ponto que eu coloco é saber exatamente o que você quer, ter clareza, que é um dos outros pontos lá que eu coloco naquele quebra-cabeça. Clareza do que você quer. Não adianta assim, me formei e agora eu vou, onde me chamar primeiro eu vou. Talvez, onde chamar primeiro você vá sim, mas a gente vai discutir mais na frente sobre isso. Só que, cara, não adianta você que ama maternidade e trabalha no pronto-socorro. Se você ama maternidade, pode ser que quando você entrar no pronto-socorro você vai se frustrar e vai chatear, e isso vai te desmotivar e você não aguentará levar isso por muito tempo. Isso é fato. Então você tem que saber exatamente o que você quer. Coloca no papel, a gente já fez uma live sobre isso, sobre clareza, inclusive chama clareza mental. Tá até aqui anotado nos meus post-its. Assiste os vídeos que tem no meu Instagram, que justamente fala como que você chega na clareza e basicamente é você saber o que você quer. Esse é o segundo pilar que eu considero que é o pilar da clareza. Outro pilar é sentir aquilo que te traz maior afinidade e sensação de destreza dentro da área, né? Então, aquilo tem que tocar o seu coração para gerar autoconhecimento. Então, por que eu trago esse pilar aqui de saber aquilo que te traz maior sensação? É o mesmo exemplo do pronto-socorro. Não adianta você gostar de maternidade e estar no pronto-socorro. Se você não tiver autoconhecimento suficiente para saber o que te toca internamente, para gerar aquela motivação interna, de nada vai adiantar. Então, na verdade, o pilar de autoconhecimento e clareza, ele tem que estar muito ligado juntos ali, para justamente você conseguir sair do lugar e definir qual que é o foco que você vai atingir. E aí tem aquela questão, né, das pessoas que vão fazer pós-graduação assim que se formam e fala que é exigência da instituição e papapá. Eu conheço muitas pessoas que fizeram pós-graduação logo que terminaram a faculdade, ou ainda dentro da faculdade, né, que tem algumas instituições que permitem essa coisa do final do último semestre, a galera conseguir entrar na pós-graduação para adiantar e para ganhar tempo. Nada mais é do que uma puta bullshit, né, uma puta besteira, porque isso você vai gastar dinheiro com a faculdade, porque eles querem esse investimento, mas provavelmente você vai cursar uma coisa que você não gosta. E aí, a chance de você se frustrar vai de novo para aquela questão do pronto-socorro. Então, autoconhecimento e clareza são dois pilares que andam junto. O terceiro pilar é você ser forte e aguentar o tranco, que é o pilar resiliência. E aqui eu coloco resiliência sem mimimi, porque não adianta a pessoa falar assim, eu sou resiliente, eu sou super calmo e sereno, e aí a primeira vez que eu posso chamar de chefe, né, porque esse é o comportamento de chefe, não é de líder, não é de gestor, que a pessoa vai lá e grita com você, ou o paciente grita com você, ou algum outro colaborador da equipe multi grita com você, e isso é muito frequente, né, inclusive no centro cirúrgico. Aí você fala que você é resiliente quando vê você lá, tá lá desabando. Não significa que você não pode desabar. Mas se você fala que você é resiliente, significa que você tem um maior controle emocional sobre as suas atitudes, sobre a sua própria vida, sobre o que você aguenta e o que você não aguenta. Não significa que você não possa chorar, não significa que nós não temos fraqueza. Mas significa que se você fala que você é resiliente, você tende a ser mais evoluído do que a maior parte dos outros enfermeiros que estão por aí no campo de batalha também. Então, a resiliência sem mimimi é o quarto pilar para você ser diferenciado. E o que eu queria trazer para vocês aqui, né? Entendendo o caminho das pedras ainda e por onde que eu comecei. A ideia dessas lives, né, é justamente o que eu comentei no começo, já que uma galera entrou aqui já logo na sequência. E, na verdade, não me formei ainda, mas não sei exatamente o que eu quero para mim. É isso aí, Lucélia. Acompanha aqui porque vai ser muito massa. Então, vamos voltar. Lucélia, inclusive, esse é o sexto ponto que eu ia comentar aqui. Continua aqui, continua assistindo, busca justamente estar na lista, porque eu vou avisar quando for a próxima live. Inclusive, no final eu vou comentar um pouquinho. E a ideia é o quê? Que esse caminho das pedras ele seja menos difícil, como foi para mim, como foi para muitos enfermeiros que são referência, provavelmente, de vocês hoje. Por quê? Porque aqui eu vou trazer imersões e lives. Dá para aprender com curso fora? Dá. Igual eu falei, investe 71K e aprende fora. Agora, tem a oportunidade de aprender de uma forma gratuita aqui comigo. Então, vamos lá para cursos
Sim, e tem as imersões e tem as lives aqui do Christopher para você estar sendo diferenciada. E aí você pode se perguntar, né? A galera que a Lucélia ainda não se formou, mas tem uma galera que já é formada, inclusive me mandou mensagem no direct. Formei enfermeiro, e agora? O que eu faço, né? A busca pelo primeiro emprego. Eu vou te contar aqui uma estratégia que funcionou para mim demais, e eu passei isso para alguns estagiários meus, e isso é incrível porque funciona, independente se você é de São Paulo como eu, independente de qualquer lugar que você esteja, o que que é? É você hackear todos os sites de hospitais e clínicas, laboratórios e assim por diante. O que que é hackear? Hackear não é, eu vou contratar um hacker porque ele vai colocar meu currículo dentro. Não é isso. Hackear, nesse caso, é por onde você passa, qualquer lugar que você vê, instituição de saúde, anota o nome. Naquela época, há muitos anos atrás, eu não tinha essa coisa de, smartphone, eu vou usar isso para anotar, internet disponível a rodo, não tinha isso. Então, o que que eu fazia? Durante meu caminho para a faculdade, durante meu caminho para estágios, eu ficava dentro do ônibus, né? Obviamente, do metrô dificilmente tinha alguma propaganda. O que que eu fazia? Eu estava dentro do ônibus e aí, se eu passasse numa clínica, por exemplo, na Avenida Rebouças, que é próximo de casa, eu via lá 3 clínicas de cirurgia plástica. E o que que eu pensava? Eu pensava, poxa, eu vou pegar esse nome aqui porque eu não tô nem aí, eu vou mandar o currículo para esse pessoal por e-mail ou vou fazer isso pessoalmente. Então, uma dica matadora é você hackear os locais que você passa e entender quais são as instituições de saúde, e aí instituições de saúde envolvem laboratório, clínica diagnóstica, hospitais, tem algumas clínicas oncológicas fora também, que podem te dar essa possibilidade de você ingressar sem ser num hospital. Por quê? Porque você está aqui, você está no campo de batalha, alguns ainda estão na faculdade, mas assim, a hora que você entrar na trincheira, você não pode ficar esperando a guerrilha, entendeu? Você tem que ir para cima. E um dos motivos que fez eu ir para cima foi justamente me diferenciar nisso. Abraçar a oportunidade de que qualquer lugar que eu passasse, que eu encontrasse lá uma oportunidade, eu ia enviar currículo para essa galera. E o que eu fazia? Pegava o nome, chegava em casa, naquela época era internet de escada, que usava só depois das 10 da noite, se não me engano, ou da meia-noite, e mandava e-mail para todos os lugares. Às vezes eu mandava um e-mail perguntando de algum processo seletivo, às vezes eu mandava currículo direto. E aí, o que eu tenho para te dizer, né? Possivelmente, assim como eu, você deve ter aquela promessa de família e amigos. Aquela pessoa que fala assim, não, eu conheço fulana de tal, que trabalha no hospital X, e eu vou entregar seu currículo para ela. Cuidado, muito cuidado com essa questão. Por quê? Porque isso é uma maneira de você ficar esperando que aquilo dê certo. E o que que gera? Paralisia, você não se move. E o fato de você não se mover faz com que outras pessoas que estão seguindo isso, que eu já falei há muitos anos atrás com alguns estagiários, terem mais resultado que você. Então não fique esperando, o currículo que a fulana de tal diz que vai entregar para mim. A pessoa que conhece fulaninho vai levar esse currículo e a pessoa é supervisora de um hospital, é diretora de um hospital. Legal, isso é importante que você tenha. Mas, assim, não confia só nisso. Não se frustre. Porque toda vez que você fica esperando um familiar, que você fica esperando alguém que conhece levar isso, muitas vezes a pessoa fala, a indicação é certa, então com certeza eu vou entrar no lugar e tá tudo bem. E não, isso pode demorar, a pessoa pode jogar no lixo, como eu já vi, a pessoa pode não estar nem aí, forra a gaiola do passarinho com seu currículo, joga ele fora, e tem pessoa que não leva. A pessoa ela só diz para você que vai levar para você se sentir mais confortável ali e se sentir um pouco mais confiante. Só que você vê que passa um ano, passa dois, passa três e nunca ninguém te chamou. Por quê? Não é normal uma instituição séria receber um currículo e não convidar você para participar de um processo seletivo. Então toma muito cuidado com essa questão de promessa de família e amigos, inclusive nesse fim de ano agora, hein? Presta atenção nisso. E os processos seletivos, né? Como que isso funciona? O processo seletivo é o seguinte, é, lembra que eu comentei que eu hackeava todos os locais que eu passava justamente para entender quais eram as clínicas, quais eram os hospitais, o que que tinha ali, se era cirurgia plástica, oncologia, laboratório, medicina diagnóstica, algum hospital. Então o que que eu fazia? Eu mandava currículo para todos esses lugares. Eu não estava nem aí porque eu queria a minha primeira oportunidade de trabalho. Só que aí é o seguinte, algumas vezes o recrutador ligava e falava assim, olha, eu tenho um processo seletivo para você fazer a prova tal dia e tal horário. Você pode vir tal dia? Nesse momento, como você está começando,
Depois de um certo período de experiência, você não precisa dizer sim para tudo. Inclusive, é uma das coisas que eu sou contra. Mas no começo você precisa fazer isso sim. Então, a pessoa falava assim, você pode vir em tal horário e tal dia? Posso. Mesmo que você tivesse o casamento de não sei de quem. Você falava que sim. Por quê? Nossa mente, quando a gente tem programado assim, eu tenho um casamento do fulano. E aí, de repente, bum. Primeiro processo seletivo é justo no dia e no horário do casamento. Cara, fala que sim que você vai, porque a chance disso conseguir ser efetivo e continuar naquela data existe sim, mas ela é pequena, porque processos envolvem pessoas e pessoas têm prioridades. Se o recrutador decidir mudar aquilo e você falou um sim, ele vai mudar a data e vai entrar em contato. Agora, por exemplo, se você já falar um não, porque eu tenho um casamento, acabou, não tem mais chance, entendeu? Não tem mais chance de se desenvolver, não tem mais chance de ir lá e participar do processo seletivo. Então, toma muito cuidado em você falar não em processos seletivos. Inclusive, se tiver dois no mesmo dia e no mesmo horário. Por quê? A chance de um desmarcar é muito grande. Então, você fala sim para os dois e, claro, se for chegar no dia e não tiver como, vai no que você acredita que sensação, lembra que eu falei da questão do sentimento, da essência, e de ter atitude, resiliência, clareza e autoconhecimento, você vai sentir qual que é o que você precisa estar primeiro, ou dar a prioridade. Então você vai. E uma coisa muito interessante, né, que a pessoa fala assim, eu não tô pronto, eu não estudei, eu não consigo, eu acho que eu não vou passar. Esquece isso. Vai com o que você aprendeu até hoje, né, claro, vamos supor que o processo seletivo seja amanhã. Estuda o máximo que você conseguir e não fica com medo de você chegar lá e não passar, porque isso é frequente. Processos seletivos são para verificar se as pessoas são capazes para aquelas vagas ou não. E não é só isso que conta na hora, né? Então tem muita coisa que conta. De qualquer forma, o que você estudou, mantenha e vá atrás. Por quê? Porque isso é um diferencial. Não fica com medo e dá o pé para trás, participa do maior número de entrevistas e processos seletivos que você puder, porque isso vai fazer toda a diferença. Uma outra coisa é ser autorresponsável. Autorresponsabilidade é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas esse vai ser um tema para uma outra live, mas eu vou dar um panorama geral. Autorresponsabilidade nessa questão de processo seletivo, para mim, significa, e para pessoas que têm contato comigo e que têm obtido bastante resultado, é que assim, quando você decide ir no processo seletivo e você decide falar dois sims lá para dois processos seletivos, você assume a responsabilidade de estar presente. Claro que assim, pode ser que você falte no segundo ou no primeiro, né, dependendo da prioridade que você escolheu. Só que assim, você tem que comprometer que você vai. Não fica assim, eu disse que sim, mas estou inseguro, não vou. Não, a tua responsabilidade eu não falei que eu ia, então agora eu vou. Se você quer aquilo, vai atrás e busca. Se você não quer, aí você volta para o não, que é aquilo que a gente falou anteriormente. Na contratação, né, do outro lado, deixa eu ver aqui no chat aqui, vocês estão boladões. Pensem a PH. Legal, ó. Inclusive vocês estão interagindo bastante aqui, eu já respondo todo mundo. Vai mandando suas dúvidas, porque no final tem uma sessão aí de perguntas e respostas sobre carreira e o primeiro emprego como enfermeiro. No caso, se você é recém-formado, acabou de formar agora em 2018 ou está ainda prestes a formar agora em 2019. Então já vai mandando a sua dúvida aqui no final. A gente faz uma sessão de perguntas e respostas e eu volto aqui no chat, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos voltar à aula aqui. Eu já tive do outro lado, né? Tanto passando pelo que eu passei, conforme eu falei para vocês, mas eu já tive no processo de contratação, de recrutador, de gestor, para captar as pessoas que ali eram as mais. Não diria competente, porque competência é uma coisa variável, dependendo da maneira com que vocês entendam isso, mas eu diria a pessoa que tem mais assertividade para estar naquela vaga. E eu vou comentar um pouco sobre isso também. Então, como é que funciona, né? No RH, vocês que talvez nunca tiveram contato com isso, né? E eu posso falar porque eu já tive como recrutador. Primeiro, todo o processo que você fez, absolutamente todo o processo seletivo que você fez naquela instituição, o RH, ele tem analistas e psicólogos que vão dar um panorama geral de como que você foi, como que é o seu comportamento, as saídas em algumas situações e algumas perguntas do recrutador, né? Semelhança com a vaga, e isso acontece não só tendo a percepção do que ele vê, mas do que ele sente. Então, o recrutador,
ele muitas vezes, né, quando eu falo recrutador, também é o analista e o psicólogo, ele já tem definido quem é a pessoa só pelo papel. E aí ele vai entrevistar a pessoa para entender se aquilo que está batendo com o que a pessoa colocou no papel é o que realmente a pessoa demonstra na entrevista. Talvez a pessoa fale assim, eu vou com o script pronto, porque isso vai me favorecer na hora que a pessoa fizer a pergunta e eu vou falar XYZ porque eu já decorei isso daí. Fizemos uma live recente com a Thalita Barbie, que é a pessoa que também procura essa questão de ajudar pessoas em carreira e liderança. E vocês viram que, de fato, discurso pronto não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é você tirar a máscara do discurso pronto e ser você mesmo durante a entrevista. Isso facilita e predispõe a você ser uma pessoa diferenciada e verdadeira. E o recrutador ou o analista e o psicólogo, eles farejam. Então, assim, eles sentem quando você está mentindo e quando você está com o discurso pronto. A ideia é, não esteja com o discurso pronto. Escute o que a pessoa falou, absorva, não fique preparando a resposta enquanto a pessoa tá perguntando. Isso é muito característico dentro do coaching, no atendimento de coaches. Então, assim, viu que a pessoa está perguntando? Presta atenção na pergunta. Não começa a bolar a sua resposta. Quando a pessoa terminar, aí você, internamente, através do autoconhecimento, começa a elucidar as suas respostas e até fazer perguntas de volta para o selecionador, que muita gente tem esse receio, esse medo, né? Então, o que eu queria dizer? Muitas vezes, quando o recrutador, o analista, o psicólogo, ele vai até o gestor e fala assim, ó, eu tenho esse candidato, ele já fala, ó, esse aqui, pelo que você me passou de perfil de vaga, tem a maior probabilidade de dar certo. Então, assim, muitas vezes o gestor, ele confia e aceita essa decisão, porque o cara tem um treinamento, né, essa galera de RH, eles têm treinamentos pesados para justamente trazer a melhor experiência com o menor tempo possível. Só que é o seguinte, esse passo, ele já é muitas vezes decisivo para o chefe, para o líder ou para o gestor, de maneira que você queira chamar, né? E aí isso já faz com que ele não te chame para entrevista. Não te chame. Por quê? Porque ele confia no que foi falado pelo RH. E não significa que a pessoa que chame a pessoa para uma entrevista depois, o gestor chame o futuro pretendente, a pessoa que quer entrar ali, que ele não confia no RH. Não significa isso, mas significa que ele quer sentir um pouco mais e ter o feeling dele ali para ter a percepção própria, entendeu? Então, isso tudo é muito bem feito pelo RH. E aí, qual que é a minha visão sobre isso, né? Eu, como líder, na época, de um grande hospital da, de uma rede de freiras e tudo mais, inclusive onde eu me formei, o que eu fazia? Eu queria sentir também a minha percepção. Então, eu absorvia, sim, aquele processo do RH e das pessoas analistas que tinham feito o processo seletivo, mas eu também falava assim, eu quero entrevistar essa pessoa, tudo bem? A pessoa falava, tudo bem, você quer entrevistar ela logo depois da prova ou você quer que marque outro dia? E aí, indiferente, eu falava que eu queria entrevistar a pessoa, independente da minha rotina, porque eu queria sentir. Por que eu fazia isso, né? Porque eu não confiava no processo? Não, eu confiava plenamente no processo, mas pelo contrário, eu queria estar na linha de frente e sentir realmente se aquela pessoa ela tinha um perfil da vaga ou não. Porque o gestor, quer queira, quer não, né? Ele está dentro do setor, então assim, ele sabe exatamente o que ele precisa. O recrutador, ele tem, o analista, o psicólogo, ele tem uma base do que o gestor passou para ele, de quais são as características que ele busca. Só que quem está ali dentro mesmo do setor é de fato consegue pegar essa última essência para ver, não, talvez esse cara aqui que teve uma nota um pouco ruim, mas é ele que eu preciso aqui dentro. E aí você chama a pessoa para uma entrevista. Então, a ideia de fazer isso não é porque eu não confiava no processo, mas sim porque eu queria ter a minha própria experiência com a essência da pessoa para ver se aquilo de fato era a melhor opção. Vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu estava ali todos os dias, porque muitas vezes a pessoa de fato não está na linha de frente e você tá. A pessoa executa muito bem a função no RH. Só que você na linha de frente você sabe como que é o paciente, como que a pessoa, como que isso vai interagir, entendeu? Então, às vezes vale muito mais a pena fazer esse processo de não só ter a questão do RH, mas também trazer a experiência de você com o candidato. Vamos dar uma olhada no chat aqui. Beleza, Ana Paula tá. Ana Paula Lopes. Ah,
Muito massa. E a Lucélia? Beleza, beleza. Bom, vamos seguir aqui. Vocês vão mandando as dúvidas aí que a gente daqui a pouco faz um Q&A de perguntas e respostas. Nesse aspecto, né, dessa questão que eu falei para vocês de estar do outro lado, né, como gestor e ter a minha própria percepção da essência daquele candidato ou futuro colaborador na qual eu recrutava para fazer o processo seletivo, quais eram os pontos que eu observava, né, e que hoje fazem muita diferença pelo que eu tenho indicado para as pessoas que me seguem, para as pessoas que fazem processos de coaching comigo, para as pessoas que estão ali, de fato, querendo um desenvolvimento diferenciado, né? Tanto novos gestores, como gestores um pouco mais antigos, como também as pessoas que estão se candidatando a vagas, né? Primeiro passo, eu via justamente aquilo que eu comentei agora, a essência da pessoa. Por quê? Eu queria sentir que a pessoa tem a dizer, não só por palavras, não só por gestos, e aqui não estou falando daquela coisa, não verbal, verbal, não, não é isso, mas eu queria sentir a essência interna de ver como que a pessoa se comportava diante de algumas perguntas que eu fazia e de algumas abordagens que eu tinha ali. Então, além de ter o conhecimento da essência e linkar a essência da pessoa com a área que ela tinha escolhido, o que, que eu fazia? Eu entrava lá, né, na sala e perguntava assim, bacana, você enviou o seu currículo para cá, né? E aí eu perguntava, de que forma que você fez isso? Pode parecer louco, mas faz bastante diferença, porque assim, hoje, né, a modernidade faz com que pelo celular mesmo você consiga enviar o currículo pelo próprio celular, por um computador, por qualquer dispositivo. Numa época mais antiga, você tinha que ir entregar o currículo pessoalmente. É, e é interessante porque, assim, a própria galera que às vezes recebia o currículo entregue, não entregava no RH e muitas vezes descartava. Mas o que eu quero dizer não é isso. É que eu queria saber, quando eu pergunto para a pessoa se ela enviou o currículo para cá e como é que ela enviou, queria saber como que ela fez. Eu queria saber se ela buscou no Google, se ela passou na frente da instituição e viu que a instituição era uma instituição de saúde, que ela viu uma oportunidade ali dentro. Eu queria ver se a pessoa entregou pessoalmente, eu queria ver se a pessoa enviou pela internet, qual foi o meio que ela usou, porque apesar de parecer assim, talvez muito especulatório, eu queria ver qual que era a saída que a pessoa teve de não ter desculpa, entendeu? De não ter mimimi. Por quê? Porque aí eu já via se a pessoa ela enrolaria para me dizer que, entrei, um amigo me indicou e eu fiz isso daqui. Ou se não, se a pessoa foi em campo de batalha, saiu da trincheira e foi lá executar e entregar seu próprio currículo, ou fez o possível, passou na frente, viu, enviou por e-mail depois, mas qual foi a maneira que a pessoa fez isso? Isso para mim tinha bastante significado. E ainda perguntava, tá certo, me conta aí do seu processo seletivo anterior, você já fez algum? Como é que foi? E aí, era muito interessante porque, assim, naquele momento eu queria ver se a pessoa, ela enrolava ou se ela falava a verdade. E aí, depois de um tempo, eu percebia que se a pessoa estava falando a verdade ou não, porque algumas pessoas, elas vão tentar te enganar, mas a pessoa que tem muita experiência, do outro lado, ela não se deixa passar a perna. Basicamente isso. E quando a pessoa tem essa oportunidade de responder sobre um outro processo seletivo, eu queria ver se ela levou a máscara, que eu comentei para vocês, então se ela foi mascarada para a entrevista, com uma versão que não é ela, ou se ela foi com a versão essencial mesmo, que era ela. Então, eu achava muito massa, porque assim, aí eu conseguia ter o feeling, lembra que eu falei para vocês que a pessoa sente o cheiro de quando a pessoa está falando a verdade ou não. Então, eu queria ver como que tinha sido a entrevista anterior, caso ela já tinha feito, para justamente ela conseguir me trazer a percepção que eu queria captar naquele exato momento. E aí, tinha um retorno para o RH, né? O passo seguinte era, depois que eu fiz a entrevista, eu falava tudo certo, então eu vou devolver o seu processo para o RH e aí aguarda o RH entrar em contato, porque isso agora vai depender mais da parte da vaga e tudo mais. E a pessoa agradecia e ia embora, né? E aí eu tinha que dar um retorno para o RH. E o retorno com o RH era muito interessante porque assim, ali eu discutia com o, o psicólogo ou com o analista a minha visão que eu tive daquela pessoa que talvez o RH não tinha acreditado sobre a vaga. Então, muitas vezes a pessoa ela pode sim ser um candidato excelente e às vezes o candidato excelente não é aquele que cursou
o técnico de enfermagem, fez estágio bonitinho, ou cursou graduação de enfermagem, fez estágio bonitinho. Talvez é o cara que no primeiro momento ele não conseguiu emprego como enfermeiro, mas ele conseguiu um outro emprego que não tem nada a ver com a área da saúde, só que ele busca, sim, uma oportunidade de entrada no mercado, e aí aquilo que ele fez antes de entrar na área da saúde, né, se ele trabalhou em outro lugar antes de entrar como enfermeiro, talvez pode dar um gás a mais, um diferencial a mais para a pessoa ter um raciocínio melhor do que o cara que acabou de sair da faculdade e se formou. Então, quantas vezes eu já não peguei processo seletivo de pessoas que estavam formadas há certo tempo e trabalhavam, por exemplo, na higiene, no serviço de nutrição e dietética, em outros setores, porque, cara, para mim não é só o título, entende? Não é o título que vai fazer, não é o título que vai me mostrar basicamente o que a pessoa é. O que vai mostrar a pessoa é, além do processo seletivo do RH, a minha parte da visão de gestão, de como que eu podia trazer dali o melhor que eu podia e caracterizar quais eram as vagas que estavam abertas e tentar pensar se aquela pessoa poderia sim se desenvolver do zero muito melhor e mais rápido do que uma pessoa que já está formada e não trabalhou em nenhum outro tipo de experiência antes. Então, isso para mim tinha um grande diferencial. Fora também o perfil comportamental, que é um assunto que não vai ser para essa live, eu vou falar outra live, numa outra aula, porque o perfil comportamental também faz grande diferença para você saber qual é o local certo que você vai colocar, qual é o período, se as pessoas que estão ali interagindo hoje com você têm a possibilidade de aceitar aquela pessoa, como que ela vai estar seu resultado e mais para frente muita coisa envolvida. O próximo passo era o fechamento da vaga, né? Algumas vezes o RH ele discordava, como eu falei, né, com tudo o que eu talvez tinha colocado ali de visão própria da essência da pessoa. Por quê? Porque eles colocam a responsabilidade em cima de você, que está contratando. Porque eles falam, cara, a gente fez o processo seletivo, demandou tempo, e a melhor pessoa é essa, não é essa que você está falando. E aí eles falam assim, a visão do RH é assim, se você contratar essa pessoa, a responsabilidade é sua. Então, assim, assume ela e toca o barco. E, de fato, assim, lembra que eu falei um pouco sobre a autorresponsabilidade agora há pouco? Um pouco mais atrás da aula? É justamente isso, de bater no peito e falar, cara, não, eu tô assumindo que essa pessoa, ela vai sim se desenvolver da maneira que eu gostaria que ela se desenvolvesse, porque eu tô vendo pontos característicos que fazem muito mais sentido do que só entrevistas, do que só mapeamento de comportamentos feitos pelo RH ou recrutador, que para mim faziam diferença sim, mas eu queria também ter essa percepção da essência da pessoa. Então é aquela coisa, se você utiliza o perfil comportamental também, que era uma coisa que eu utilizava, a chance de você acertar é mais de 99%. E o perfil comportamental, pelo que eu tenho estudado e que eu aprendi isso há 3 anos atrás, basicamente não é, o RH não usa essa metodologia e mais para frente eu vou trazer isso para vocês de uma maneira bem simples e fácil para você entender alguns aspectos de equipe e por que as pessoas às vezes dão muito certo ou não dão muito certo na equipe e por que disso. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver aqui as dúvidas no chat. Alguém tem dúvida aí? Vamos ver, vamos voltar lá no começo. Vamos ver. Vamos aguardar. Tem uma galera aqui entrando e curtindo. Rubem, você chegou no final, Rubem. Eu acredito que por causa do fuso horário que você entrou, né? Que como a gente pega a questão do horário de Brasília e tem alguns locais dentro do Brasil que tem fusos horários boladões, muito loucos, é possível que você tenha visto 11 horas da manhã conforme a sua região. Mas a minha dúvida até perguntei para o Jacó se alguém puder me responder, inclusive você, Bianes. A live anterior, vocês caíram também? Porque assim, para mim sumiu tudo e destruiu todo o chat, destruiu a tela, destruiu tudo. Então, eu queria saber se vocês viram aí. Possivelmente eu vou checar depois se. Ah, possivelmente eu vou checar depois se isso ficou salvo. Se não ficou, é, eu vou dar um jeito para disponibilizar o conteúdo talvez mais compactado para justamente vocês não ficarem sem,
né, esse assunto que a gente discutiu aqui, que na verdade é bem importante, que fala aí sobre o primeiro emprego do enfermeiro recém-formado, né? Então, a carreira e o primeiro emprego do enfermeiro recém-formado, que é a realidade de muitos aí que em 2018 estão terminando agora o ano, formando e já entrando aí ano que vem com o Corém, que era uma coisa que há um tempo atrás não era possível, você tirava um Corém provisório e ficava um ano com o Corém provisório, só depois você entrava com um pedido para o Corém ser definitivo, e aí um ano inteiro de pessoas que já tinham passado na sua frente, era uma loucura, um negócio, um processo bem bolado, e até admiro o Corém hoje de facilitar com que vocês, ainda dentro da faculdade, no final, se inscreverem no Corém, e o Corém ainda sair antes de vocês terminarem ali o ano, né, claro, já tendo concluído a graduação. Muito massa isso faz um diferencial tremendo, porque o Corém naquela época demorava 3 meses para ficar pronto, ou um pouco mais, há muito tempo atrás. Então vamos lá, uma galera aqui ó, comentou e vamos responder então por aqui por enquanto. Ah, o seguinte, o Jacó disse aqui ó, que ele entrou novamente na live porque a outra travou e fechou. Desculpa, o negócio aconteceu, não sei o que foi, mas a live caiu e fechou tudo, matou o chat. Só que aí a gente está aqui no campo de batalha, abri de novo rapidamente e já voltei aqui. Então, esse conteúdo, eu não sei se ficou salvo, eu só vou conseguir saber depois que eu fechar essa live e finalizar ela. Mas se não ficou salvo, vou dar um jeito de encontrar de alguma maneira e compactar o conteúdo para distribuir isso um pouco mais para frente. Então, fiquem tranquilos que ó, a Bibiane falou que a live está salva lá na página. Então, ufa, menos mal. Vamos responder as dúvidas então aqui que a galera enviou. A Bibiane falou assim, ó, parabéns pela live, dicas valiosas para quem está começando, mas também para as pessoas que, como eu, já estão no mercado de trabalho. Inclusive, Bibiane Almeida Cabral, é uma pessoa que estudou comigo. Nós fizemos a faculdade juntos e era interessante, igual, por exemplo, eu falei daquela questão do Corém, não saía na hora, não saía dentro do mesmo ano, você entrava com provisório, só depois de um ano você podia pegar o definitivo e toda hora tinha que ficar pagando taxa fora a mensalidade anual. E é interessante porque, assim, tanto eu quanto ela, quanto muita gente que se formou naquela época e vem se formando constantemente, inclusive agora em 2018, que eu converso bastante com uma galera que, tanto que me segue, quanto com as pessoas que eu tenho contato, inclusive nos lugares que eu palestro, e as pessoas falam que, de fato, elas aprendem só ter habilidade. E habilidade, assim, habilidade no boneco, muito pouco no ser humano. É claro que não dá para fazer testes, né, em seres humanos, não seria a coisa mais correta. E não estou querendo dizer se é certo ou errado, inclusive a questão dos animais, não estou querendo dizer se é certo ou errado, não é esse o mérito, ou a coisa que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que hoje, em 2018, as faculdades, as instituições de ensino não falam sobre o que eu falei aqui. E não falam sobre o que eu vou falar durante várias lives para frente. Então, se você é um enfermeiro que acabou de se formar, se você é um enfermeiro que está aí buscando o seu primeiro emprego, buscando o final da sua graduação, os milímetros finais, para você ter um ano diferenciado já em 2019, cara, vem comigo, porque as chances são que cada live, uma vai ser melhor do que a outra, a primeira caiu, tá tudo bem, mas a questão é não ser uma pessoa que para, né? Eu acredito que um dos diferenciais é ser imparável. Então, independente da dificuldade, você coloca a autorresponsabilidade na frente, você se comprometeu, então você vai lá e sabe o que você faz? Você faz. Por quê? Porque você se comprometeu com aquilo. Então, eu verdadeiramente honro e respeito cada um de vocês que estava aqui, justamente por quê? Porque vocês estão no domingo, assim como eu, né? Domingo, 11 horas da manhã, já é meio-dia e pouco, podia estar aí, sei lá, num parque, curtindo alguma coisa, na piscina, bebendo álcool, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Só que vocês estão aqui comprometidos com o quê? Com a evolução pessoal. Aquilo que a faculdade não ensinou. E eu garanto que a faculdade não ensinou porque eu tenho contatos, tanto da época que eu me formei, quanto as pessoas que estão se formando agora em 2018, e a faculdade não ensina isso. Não ensina o que eu vou falar. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, eu gastei 71K nesses últimos 3 anos em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento interno. Então, isso me fez ter além de um diferencial, ser uma pessoa que estava ali no campo de batalha, testando e executando, porque não adianta só ter o conhecimento e não colocar isso em prática, né? Conhecimento sem execução, eu já falei que é igual a nada.
Então, parabéns para você que está aqui, para tentar se desenvolver e ter uma chance a mais do que a galera que não estava aqui presente. Reforço que, se você estava na lista, fica tranquilo que eu vou me comunicar com você através daquele e-mail que você se cadastrou para a aula. A aula é gratuita, não tem custo nenhum, você não vai receber boleto, fique em paz, mas é uma maneira de você me enviar uma dúvida, caso você não queira fazer aqui ainda no chat, inclusive se você quiser pode fazer no chat, mas o e-mail lá me garante que eu consiga me comunicar contigo. Se você tiver alguma dúvida, você envia para o meu e-mail direto, eu vou te responder e vou fazer com o maior carinho uma resposta. Se eu não conseguir fazer em texto, eu vou mandar em vídeo, sim, porque eu sou muito boladão e eu gosto de me comunicar com as pessoas, beleza? Então, fica a dica aí, se cadastra lá, não vai cair para essa live agora, vai cair para a próxima, né? Então, as pessoas que ainda não se cadastraram podem ir lá se cadastrar, e aí numa próxima live vou mandar um e-mail também avisando que nós estamos ao vivo, e da maneira que vai ser, se vai ser aqui no Facebook, se vai ser lá no Instagram, se vai ser no YouTube, se vai ser Hangout, se vai ser qualquer outra coisa. Então, isso me garante que eu consiga dizer para vocês algumas orientações importantes e também que eu possa passar conteúdos exclusivos para você que está lá com um e-mail na lista, que eu não passaria possivelmente nas mídias sociais. Então, vamos parar de falar aqui e vamos ver os comentários. E, Viviane, voltando em você, de fato, cara, é interessante, né? Porque a gente não teve isso na faculdade. E agora é o momento de ajudar essa galera que está formando a ser melhor do que a gente, porque a evolução é contínua, né? Então não tem estagnação. Então é hashtag sem mimimi. Vamos lá. Júlia Carvalho. Oi, Christopher. Sou de Minas e estou adorando sua live. Acabei de me formar. E as minhas perguntas foram: como me tornar uma profissional diferenciada e que caminhos buscar até a montagem do meu currículo? Perfeito. Vamos lá. São 3 perguntas. Como se tornar um profissional diferenciado? Então, primeiro, que você está aqui. Então, você se torna um profissional diferenciado. Né? Quando eu falo profissional, era masculino, porque o profissional entende-se que é homem e mulher, assim como a raça humana, né? Tem muita variável. Então, não é aquela coisa, é enfermeira. Não, é enfermeiro, e enfermeiro tem homem e mulher. É isso e pronto, entendeu? Então, vamos lá. Como você se torna uma pessoa diferenciada? Primeiro que você está aqui, isso já garante que você está passos à frente, muitos passos à frente, de toda a galera que se formou possivelmente com você, porque você está a fim de se desenvolver. Então, é aquilo que eu falei, você pode investir muito dinheiro fora da área da saúde e ter um aprimoramento top, e eu recomendo. Você pode procurar algum tipo de curso, que seja uma imersão, alguma coisa, ou você pode assistir as lives que eu venho aqui dar gratuitamente para você e para vocês. Então, assim, se você quer ser diferenciada, continua. E se você acha que mais pessoas precisam ser diferenciadas como você, contribui com elas, fala para elas entrarem na lista, fala para elas assistirem a live, porque a ideia é passar tudo que a faculdade não passa para cada um de vocês, porque não precisa, não precisa, escuta essa, ó, não precisa ficar com aquele conhecimento base da faculdade. Você pode sim se desenvolver e não gastar com isso com a live que eu estou fazendo aqui. Então, cara, vem comigo, porque isso é um grande diferencial de quem já passou pelo que você está passando, quem sentou nas cadeiras da faculdade, quem fez 2 pós-graduações e quem investiu depois R$ 71.000 em curso de desenvolvimento pessoal. Então, eu estou ajudando, estou pegando aquilo que eu aprendi na faculdade, mais toda a minha experiência e mais esses cursos que eu faço à parte para juntar isso e fazer uma explosão de resultado que aconteceu comigo, mas trazendo isso agora, espalhando para as pessoas como você, que está aqui presente agora. Próxima pergunta dela: que caminhos buscar? Cara, o caminho só se faz caminhando. Então, assim, não adianta, eu vou fazer uma pós-graduação porque em gestão da qualidade, porque eu quero trabalhar com auditoria, eu quero ficar fazendo auditoria, sendo que você talvez tenha visão de que isso é legal para você, mas você não viveu isso. Então, a chance de você fazer uma coisa e chegar lá na frente, até conseguir trabalhar com isso, é, anos passando, e você vê que você não conseguiu o cargo, até você conseguir e ver que aquilo não faz sentido, é gastar dinheiro à toa. Então, o que eu recomendo? Eu sei que muita gente que eu converso fala o seguinte, deixa eu só tomar uma água aqui que eu tô seco. A garrafa de água é do modo bruto mesmo, tem mimimi, entendeu?
Beleza. Então vamos lá. Que caminhos buscar? Então a pessoa fica naquela neura de que a faculdade me exige ou o empregador exige que eu faça uma pós-graduação para eu entrar. Mas o que adianta você fazer uma pós-graduação em UTI e você vai trabalhar na maternidade? Não faz sentido. Só se, claro, você fizer um pause lá, que é atendimento de urgência e emergência com pediatria, ou se você fizer uma CLS. Mas assim, imagina, você trabalhar com puérperas, sendo que você fez uma pós em auditoria, por exemplo, ou em UTI. Não tem sentido, não tem nada a ver. Às vezes você pode trabalhar no lugar e achar interessante e gostar daquilo, como aconteceu comigo, por exemplo, eu queria trabalhar em emergência, então eu pensava assim, pô, quando eu sair da faculdade, eu quero SAMU, eu quero pessoa arrebentada, eu quero sangue, e eu vi que aquilo na verdade não era para mim, por quê? Porque meu primeiro emprego, que foi na oncologia, e o hospital inteiro é oncológico, eu fui pro pronto-socorro. E no pronto-socorro, o que eu tive? A experiência da emergência. E eu vi que eu falei, cara, eu gosto daquilo sim. Só que eu falei, eu acho mais interessante a oncologia agora do que a emergência. Então, e se eu tivesse feito uma pós-graduação em emergência? Tudo bem que eu ia ter o título, mas é aquela questão. Conhecimento sem execução é igual a nada. Então, não adiantava ter um pedaço de papel que comprovava que eu tinha uma pós. O que eu queria era a experiência que aquilo ia me trazer e a sensação interna de que eu ia ser reconhecido e de que aquilo fazia sentido para mim. Porque se aquilo faz sentido para você, se você faz uma pós-graduação que de fato você queira fazer, porque aquilo é um diferencial e você vê que aquilo está conectado internamente com você, a chance de você se destacar dentro dessa área é surreal. É surreal e você é como se você entrasse dentro de um jato e a pessoa entrasse dentro de um tec-teco. Então você está dentro do jato, você vai voar muito mais rápido, vai ser reconhecida e você vai subir de cargo demais rapidamente. Então, uma das maneiras é essa, é o caminho que buscar, é o caminho que você só faz caminhando. Então, eu acredito muito nisso, naquilo que você quer. Então, você não precisa esperar o que você quer para decidir o que você não quer. Você pode sim escolher, ah, não, eu tenho uma base de que eu quero tal coisa, mas eu não sei ainda. E tá tudo bem não saber. Por quê? Porque a faculdade não te preparou para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai viver daquilo antes de fazer qualquer outro tipo de curso. A outra pergunta, até a montagem do currículo. O currículo eu vou falar mais para frente, não vai ser hoje, mas inclusive é possibilidade até de eu trazer uma pessoa aqui para falar sobre currículo para você e ajudar também um monte de pessoas aí que estão formadas e querem entregar os seus currículos por aí. Andrelisa Cunha, parabéns, professor, você é show. Andrelisa, obrigado, obrigado. E bom que você está aqui. O Rubem de novo. Ah lá, de novo, Rubem. Cara, tem que ficar atento com essa questão que eu coloco lá, horário de Brasília. Então, senão você perde. Você perde, mas sim, tem a chance de assistir lá a live inteira, então fica tranquilo que ainda tá lá. A galera disse que tá. Ó, o Matheus disse que também tinha caído, mas tá lá. Beleza. Horário de verão. Thalita Barbie, olha só, Thalita Barbie está aqui. Hashtag sem mimimi. Hashtag tamo junto. É isso aí. Hashtag tamo junto. Vamos colocar aqui, ó. Inclusive a hashtag que eu comentei. Nursing Life. Essa é a hashtag oficial, Nursing Lifestyle BR. Por quê? Porque são enfermeiros diferenciados. São enfermeiros que têm um estilo de vida diferente. Então, se você quer estar aqui até agora, é porque você quer ser diferenciado. Então, cara, se fez sentido para você, se fez sentido para você que estava aqui, me marca em algum lugar e coloca aí hashtag Nursing Lifestyle BR, copia aí a hashtag e vamos junto, porque esse é só o começo de uma nova era do que eu acredito que é o poder para os enfermeiros que estão se formando agora e são recém-formados. Mas é isso aí, Biane, estamos junto e sem mimimi. Francineide Tavares. Olha que prazer vê-la aqui. Somos top, não sou só eu que sou top. Vocês também são top. Jacó, show guerreiro, sensacional. É isso aí, gente. Eu acredito que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, tá tudo bem. Se você não quiser fazer aqui, me manda um e-mail lá e tá tudo certo. Para entrar na lista, eu vou colocar aqui como que você faz. É só acessar esse link que eu estou escrevendo aqui agora. Aula. Ver se está correto. Perfeito. É só acessar esse link aqui, digitar lá no seu navegador ou clicar aqui direto, caso você não tenha se inscrito ainda, para você receber conteúdos em primeira mão e ser avisado das próximas lives, inclusive, Rubem, do horário de verão.
conforme Brasília, para você não perder da próxima vez. Então se cadastra lá, porque esse é só o começo de uma nova era, de fato, de uma galera aí que está vindo para destruir e performar de uma maneira surreal. Até porque, para fechar a live, eu queria dizer o seguinte: as pessoas mudam, mas humanos detestam a mudança. Então é o seguinte, se você não se diferenciar, se você não for uma pessoa que tem aqueles 4 tipos ali de pilares que eu comentei, atitude, resiliência, clareza e autoconhecimento, e aprender tudo que eu venho trazer aqui para vocês, do campo de batalha, do que funciona e do que não funciona, do que você aprendeu na faculdade e do que tudo isso que eu estou trazendo que você não teve no contato na faculdade, não tem por que você não se diferenciar. E as pessoas que vão performar melhor no futuro vão ser pessoas que têm contato com tudo isso, desenvolvimento e desenvolvimento interno que eu venho trazendo aqui para todo mundo, inclusive nas mídias sociais. Mas o e-mail te dá a chance de você me fazer pergunta e de eu mandar um conteúdo diferenciado para você que está lá. Então vamos nessa, galera. Obrigado por vocês estarem aqui no domingo, a esse horário e esse momento. E tamo junto. Bora fazer acontecer. Bora para a virada de ano. E inclusive a próxima live, deixa eu ver aqui a data. Ela tem chance de acontecer. Hoje é dia 30. Nosso calendário aqui é muito boladão. Calma aí. A próxima live tem grande chance de acontecer na segunda-feira, não na segunda-feira. Nossa, meu calendário tá muito louco. Deixa eu pegar aqui no celular porque ele fica mais fácil e melhor. Beleza, estamos aqui em dezembro. A próxima live tem a chance de acontecer dia 7 de janeiro, na segunda-feira. Por que fazer às 11 horas da manhã? Porque é o horário que eu consigo me comprometer com você, de estar aqui presente, porque eu preciso estar presente para falar para você, e outros horários mais tarde não seria possível. Ou seria muito tarde e eu acredito que não seria tão viável fazer, por exemplo, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, 11 horas da manhã é um horário que dá para mim, e eu preciso estar presente para falar com vocês. E também é importante que você esteja inscrito, como eu comentei. E vamos lá, então, para o dia 7 de janeiro, possivelmente às 11 horas da manhã também, mas eu vou avisar para vocês por e-mail, então se você estiver lá na lista, você vai saber quando e onde vai acontecer novamente a próxima live, fechou? Beleza, pessoal? Um forte abraço, tamo junto, hashtag NursingLifestyleBR, me marca lá, e também hashtag sem mimimi, hashtag chega de desculpas. Vamos embora e tamo junto. Tamo junto é outra hashtag. Forte abraço, pessoal.